Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais perante Deus. Vamos, irmãos, mãos na charrua. Jesus nos ensina, a colheita é segura, a terra é fértil, é bom a gente plantar um pouco de amor e a semente vai germinar. Um pouco de amor e a semente vai germinar. Aprendemos a amar. Elcio, você pode fazer a prece de abertura para a gente? Por amor fazemos isto. Mestre amado Jesus, que o Senhor possa abençoar todos nós nessa reunião, que nós possamos aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho, transmitindo há tantos séculos, para podermos conduzir as nossas vidas de uma forma mais amável, com carinho para com o próximo e, principalmente, com crescimento e evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Que assim graças a Deus. Assim seja. Então, amigos, vamos estudar juntos hoje. Dando continuidade, pode falar. Não, pensei que alguém fosse falar. Vamos pegar aqui. Estou procurando aqui. Ah, tá, Valquíria. Achei, tá tudo bem. Vamos lá. 500. A gente está no capítulo 9, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, no título da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E a questão de hoje vai ser, a gente vai começar na 532 até 535. Vamos lá. Cadê o livro? Pega o livro ali, É o livro do Espírito. Livro do Espírito, só um instantinho, pessoal. Tá aqui, 532. Aqui, ó. Leia aí. Vamos lá. Questão 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? De todo não. Portanto, há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Fica igualmente sabendo de que vos depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou quando menos atenuá-los. A inteligência Deus vô-la outorgou, para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. Este o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente, ou na vossa própria pessoa. Então, a resposta, né, foi bem clara, né? Voltando aqui à pergunta. Volta ali. Se vejo o céu Aí. Não, aqui já é... cheio de luz. Que a gente está com o livro na tela. Aí. Deixa eu voltar lá para
Então, aqui, tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males, de favorecê-las com a prosperidade? Então, a gente percebe que não, né? Na verdade, assim, o que nos é afastado, né, amenizado, são alguns sofrimentos, né, de acordo com a nossa capacidade também de estar conectado, né, com a espiritualidade, de estar buscando a Deus, né, daquele buscar e achareis, né? Mas a gente vai comentar um pouco mais aqui com o auxílio do nosso Miramês. Dei uma separadinha aqui, né? Miramês fala assim, ele destaca, né? Pergunta o afastamento dos males. Ele fala que, de certa maneira, os espíritos protetores eles podem fazer isso, mas que tudo vai depender da própria pessoa, né? Desse arrependimento sincero que ela tem de ter se desviado da lei de Deus. Então, se existe essa percepção, se realmente houve essa mudança interna, né? Então, pode ser que esse mal seja até afastado, né? Isso vai depender. Mais adiante ele fala também que se isso está na lei de Deus, se foi alguma coisa do passado que a pessoa precise passar por aquilo, esse mal ele não vai ser desviado, porque também é para o seu próprio aprendizado, né? E aí ele fala que esse aprendiz, né, ele vai ter sempre o guardião, o anjo guardião em seu caminho, né, sempre registrando na consciência dessa pessoa que ele está ali perto, né, que fique em paz, que a paz esteja convosco, né? Essa sensação a gente vai ter, mas depende, mais uma vez, das nossas atitudes, né? Quase tudo depende da gente mesmo, dessa melhoria nossa, né? E ele fala ainda que existem males que transformam-se em bem, né? Com certos infortúnios e enfermidades prolongadas que a gente passe na vida, né? A gente sempre cita, por exemplo, na verdade, o próprio acidente que a gente teve, como, né, aquilo naquele momento foi importante para a gente, né? A gente não tinha essa noção naquele momento, mas muita coisa mudou na nossa vida depois daquilo. Então, era um mal que a gente precisava passar, né? E quantas famílias passam por tantas provações que só lá na frente elas vão ver que aquilo era importante, né? Miramês ainda continua falando que afastar o mal sem que esse mal entregue à criatura a mensagem de Deus está fora de cogitação para os benfeitores espirituais, né? Então, se um mal vem, ele vem para o ensinamento, né? Então, tem que ter uma mensagem de Deus ali, né? É importante que isso aconteça. Anotando. O mal será afastado da humanidade, né, quando ela entender que a mensagem de Jesus Cristo, né, entender essa mensagem e passar a viver essa mensagem, sair da teoria e ir para a prática, né? É importante que primeiro se eduque, né, os seus impulsos, as suas paixões inferiores. É o primeiro passo, depois que a gente comece, então, que esse mal possa ser afastado. Ele ainda continua falando que afastar o mal, se ainda geramos esse mal, que não está de acordo com a justiça de Deus, né? Com a lei de justiça. Então, primeiro a gente precisa se iluminar, né? Com amor, para se manifestar por fora aí essa claridade que os nossos benfeitores espirituais vão estar percebendo, essa modificação nossa interna, né? E aí ele fala, se queres que os espíritos guias afastem-se de ti, os males, começa a afastar de ti mesmo os princípios que geram esse mal, né? E bem que todo mundo sabe, né? Os pecados prediletos aí que tem. Essas são as colocações aí do Miramês. Alguém quiser comentar? Depois que passa a dor, a gente vai ver o benefício que você tirou dali. No momento, a gente só tem desespero, principalmente quando ela é muito grande, né? Para a nossa compreensão. Nunca é grande, porque Deus não bota no nosso ombro o que a gente não pode carregar. Mas, para a nossa compreensão, a nossa dor de um dedinho é muito grande, né? A gente faz aquela dor como se fosse a pessoa que sofresse mais no mundo.
Depois, quando passa um tempo, que as coisas vão se acomodando, que, como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança, aí a gente começa a perceber quanta coisa aconteceu com aquela dor, quanta mudança na própria família, né? A gente, principalmente na família. As mudanças aparecem assim, a olhos vistos. Aí a gente vai perceber que, como dizia nosso irmão Sebastião Lopes, tem a dor boa e a dor ruim, né? Tem a dor que nos ensina e que nos eleva, e a dor que nos desespera e nos revolta. Essa é a dor triste, a dor que piora a nossa condição moral, né? E é sempre assim, só depois que passa, a gente percebe que Deus colocou para nós porque a gente precisava daquilo e que melhorou muitas outras coisas. Que aquilo que a gente perdeu ou que aconteceu foi nada em relação ao o que aconteceu de bom. Mas é preciso se elevar para isso, como diz esse autor que a Alessandra está colocando no Miramês, né? É preciso que a gente se eleve para poder perceber essas coisas, senão fica sofrendo toda a vida. E o pensamento é força, né? É claro, é O inteligência. pensamento você tem que manter ele, não é? Num claro. padrão positivo, em Deus, nas coisas que a gente aprende, né, no Evangelho, para a gente poder ter força, coragem de vencer. A gente precisa da ajuda dos outros, porque na hora que a gente está naquele desespero, a gente precisa do outro. Isso aí é uma coisa que não tem como. A gente sozinha, a gente não consegue. Tem que ter alguém para dar aquele empurrão, aquele incentivo, para a gente poder vencer aquele momento de dor, aquele momento de sofrimento, aquele momento que a gente acha que a gente está sofrendo. É o pior sofrimento do mundo. É a gente que está passando. Mas se a gente olhar para trás, a gente vai ver que pessoas estão pior do que a gente. Né? Mas a gente tem que ter esse pensamento positivo para poder ajudar a sair dessa... A espiritualidade também ajudar, né? A espiritualidade atuar. Ligar a espiritualidade para sair dessa sintonia, né? Negativa do mal. É verdade. Conceição ia falar alguma coisa? Eu ia falar que, na verdade, a gente, os espíritos, eles não livram realmente a gente daquilo que a gente tem necessidade de passar, mas o amparo nunca falta, né? Nunca estaremos sozinhos. Tem ali uma torcida ao nosso lado, né? Incentivando no momento da dor para a gente vencer aquilo ali, né? Vamos lá, você é capaz, vamos, estamos aqui juntos, estamos. Então, o amparo nunca vai faltar. Muitas vezes a gente se sente desamparado, né? Diante do problema, diante da dificuldade, a gente se sente só, se sente sozinho, desamparado, mas a gente nunca vai estar desamparado. Está sempre ali. Todo mundo tem. Tirando o que a gente precisa passar, mas fortalecendo, dando serenidade, discernimento, né, para a gente tomar as atitudes mais assertivas, força, coragem, refrigério, né? Quantas vezes a gente está passando por um momento assim, tão difícil assim, isso já aconteceu várias vezes comigo. A gente, às vezes, vai dormir tão cansada, com as forças tão exauridas, e quando a gente acorda, parece que a gente recebeu, assim, uma transfusão de energia, né? A gente acorda bem, acorda disposto, acorda, né, com ânimo para enfrentar aquele problema, né? Renovado, né? Renovado, é isso. É isso aí. 533. Alguém pode ler para a gente a 533? Posso ler, assim. Posso ler? Estão ouvindo aí? Eu estou, pode ler. Está na Globo. Pode os espíritos fazer
que obtenham riquezas, os que lhes pedem que assim aconteça? Algumas vezes como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderável. 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Quer comentar, Luiz? Muitas vezes a gente sabe que a riqueza não é, dependendo para quem vem, não é um benefício, né? É uma prova muito difícil. Exatamente. Eu acho que, na verdade, a riqueza é sempre uma prova, né? Para todos nós, né? A riqueza, você imagina, a gente está com a nossa vida equilibrada, assim, né? Nem faltando nada, nem assim com muita sobra, mas as poucas necessidades que a gente tem nos impulsiona a continuar trabalhando, continuar buscando, né? Continuar estudando, enfim. Aí vem, de repente, do nada, né? Uma fortuna, uma herança gigantesca, ou uma loteria, alguma coisa que você ganha uma bolada, né? Muito dinheiro. Então, assim, vai ser muito difícil a gente manter o nosso equilíbrio, né? Nossa estabilidade diante dessa situação, a gente se manter no caminho reto, né? Porque tanta coisa que vai vir ao nosso... Eu estava comentando isso com os colegas, inclusive, né? Lá no trabalho, né? Que eles são mais jovens, na maioria, né? Nada, mas se acontecer comigo, eu vou saber resolver, vou, né? E tal, isso não é problema, isso é solução, aquelas coisas todas, mas se a gente que vem estudando, vem vendo os exemplos, né, de desvios que as pessoas acabam, os caminhos errados que as pessoas acabam trilhando, né, nessa provação que é a riqueza, assim como a pobreza é uma prova, a riqueza também é uma prova, né? Quer saber quem é a pessoa? Dê dinheiro a ela, dê poder, né, que aí vai mostrar a essência, né, o que está ali mesmo. Poucos são aqueles que se mantêm no caminho reto, né? Exatamente. Jesus mesmo falava, né? Mais fácil um camelo passar pelos fundos de uma agulha, né? O camelo é aquela corda, né? Que era feita com os fios do camelo, né? E do que um rico entrar no reino dos céus, né? Você vê que é uma prova muito... Jesus já destacou isso na época dele, né? Vê como é que é difícil, né? Essa questão da riqueza. Tanto que aqui na resposta, né? Ele responde dizendo que algumas vezes, né? Ele pode conceder a riqueza, né? O Espírito, como prova. Né? Nunca por bel prazer, né? Assim, ele diz, quase sempre, porém, recusam como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Né? Quando eles concedem essa riqueza, geralmente como prova. Né? E os espíritos bons e os espíritos maus, levianos, concedem só com a intenção de arrastar, né, a pessoa para o mal. Né? Justamente por esse poder que a riqueza exerce, né, no ser humano. Poder de fascinação, né, de vaidade, tudo. Exacerbar o orgulho, né? Egoísmo. Exatamente. Eu destaquei aqui algumas coisas, né, considerações do Miramês também. Vamos ver aqui. Ele fala, né, então ele destaca aí nessa pergunta a riqueza, né,
Ele fala que a riqueza leva o homem aos perigos morais, né? De todas as ordens, né? O dinheiro ele é aliado ao orgulho, ao egoísmo, se compara quando aliado, né? Porque aí quando você vem com acontece muito dinheiro, né? Fortuna, né? Aí é a prova do orgulho, o egoísmo, que você vai ver se você vai saber compartilhar, se você vai olhar para o próximo, se você vai dividir, né, de forma consciente essa riqueza, né, fornecendo trabalho, né? Quanta responsabilidade tem, por exemplo, donos de grandes empresas, né? Eles estão proporcionando trabalho para outras pessoas, né? Então ele tem que saber lidar com isso daí, né? Então tem o orgulho também. Então quando o dinheiro aliado ao orgulho e ao egoísmo, ele se compara a desastre nos caminhos dessas criaturas, né? Por vezes, quando a gente pede aos espíritos a fortuna e eventualmente pode ser concedido esse dinheiro, essa fortuna, mas justamente para isso que nós falamos, né? Para a questão da prova, né? Para permiti-lo como lição. E é um fardo, né? Entre os espíritos que servem de instrumentos para canalizar essa riqueza, quase sempre, né, como eles falaram, estão os seus inimigos, né, para desejar o teu mal, né, porque eles sabem que vão colocar isso à prova para você, né. São favores, então, perigosos e não deve faltar ao agraciado oração e vigilância. Então, quem tem a prova da riqueza precisa sempre orar e vigiar, né? Muito. Muito, né? Aí ele fala outro sim, não faz mal nem bem, mas a falta de educação moral nas criaturas é que entrega para finalidades escusas. Então, essa falta de educação moral é que vai direcionar, né, quem está com essa fortuna para o bem ou para o mal. Ele coloca aqui, pode falar. É tão claro isso que a gente percebe que as pessoas assim que nascem na pobreza, né, ou então numa vida comum, não precisa ser pobre, e que ganham alguma fortuna, isso é tão claro que poucos conseguem conservar, né? A gente vê isso, nossa, o mundo está cheio dessas histórias, né? As pessoas que são pobres, às vezes ganham, quer dizer, é uma prova mesmo. Como quem diz assim, vou te dar riqueza para ver o que você vai fazer com isso, né? Poucos conseguem conservar aquilo ali. Uns até pioram, né, a situação, terminam a vida numa situação muito piores do que antes de receber a riqueza, né? De ganhar numa loteria, de receber um prêmio, né? Então, é uma prova mesmo e assim, lá no Evangelho, naquele capítulo Servir a Deus e a Mamon, ele fala que é uma prova pior do que a pobreza, né? Mais dura, mais difícil do que a pobreza. E para quem não tem conhecimento assim do Evangelho, assim, né, não entende isso, que seja uma prova mais dura. Se você fala isso para um irmão que está em grande necessidade, assim, você está brincando comigo. Como você me diz que é uma prova mais dura, eu estar aqui passando por tanta necessidade, por tanta privação, você me dizer que é uma prova mais dura, né? A pobreza desenvolve a humildade, né? E a riqueza, o egoísmo e a vaidade, né? São os dois paralelos. Que o pobre, quando ele não tem muito orgulho, ele aceita razoavelmente a sua vida, ele é humilde, ele é simples, ele aceita, agradece. E o rico não, o rico, né? Levanta o nariz e vai em frente com a sua vaidade, seu egoísmo, né? E achando que todo mundo é preguiçoso, todo mundo está errado, só ele é o certo. Exatamente. Tem gente que até com dinheiro já fica assim, não precisa nem ficar muito rico. Às vezes, uma elevaçãozinha de trocadinho na poupança já fica se sentindo o rei da cocada. E fica desse jeito aí. Tem muita gente assim também. Já quer pisar em todo mundo, né, Valquíria? Já quer pisar em todo mundo.
Exatamente. Mas eu conheci uma história dessa que a pessoa ganhou uma fortuna, ajudou várias pessoas, tirou várias pessoas da vida ruim e ele morreu pobre. Ele não soube usar a parte que ficou com ele. Ainda teve. Ajudou uma porção de gente que ficaram bem. Pois é. Ele pode ter ficado, de repente, Luiz, mérito, né? ele pode ter ficado mal materialmente, mas espiritualmente, com certeza, ele saiu daqui melhor, né? É a nossa ótica, né? Materialmente falando, né? Materialmente falando, é isso mesmo. Exatamente. Eu não acredito que tenha morrido na pobreza, mas aqui em Macaé tem um exemplo, né, que o pessoal, o pai da Marilena Garcia, que doou toda a parte do Lar de Maria para a União Espírita. Na verdade, ele doou, pela história que eu sei, né, doou quase tudo que ele tinha, ou praticamente tudo, né? Ela diz que ele fez voto de pobreza, mas talvez para ele, naquele momento, não tenha sido, né, a condição que ele ficou e morreu, para ele era suficiente, né? O bem é a obra que despertou o avô, né? O bem é essa obra que está aí, né? O que representou e representa o Lar de Maria, o que já foi, né? Isso aí. E a nossa visão é do agora, né? É materialista, é o momento que a gente está vivendo aqui. É o aqui e o agora, né? E muitas vezes ele vem detendo aquela riqueza, porque a missão dele é justamente fazer isso aí. Né? Em certo momento da vida, aquela riqueza que ele acumulou, a missão dele é realmente fazer isso aí. No caso que o Luiz contou, talvez a missão desse cara, ele ganhou esse dinheirão e toda a missão dele era justamente ajudar essas pessoas. Né? Não veio para ele mesmo, né? Veio para que ele pudesse administrar e ajudar essas pessoas. Ele só foi um instrumento, né? Só foi um instrumento, só foi um administrador, né? Esse avô que doou as terras para o Lar de Maria, doou também na Rua Direita, como chama, na Rua Barbosa, uma lanchonete, um prédio de lanchonete, que funcionou, uma lanchonete do Lar de Maria, muitos anos ali. Depois o Lar de Maria foi alugando e tal, porque não teve mais como bancar uma pizzaria. Aí foi um parquinho de diversão que tinha lá atrás e a pizzaria na frente. Era o primeiro lugar em Macaé que começou a fazer pizza. E ele começou a viver daquele aluguel, aproveitar aquele aluguel também, porque continuou sendo, ele doou mesmo, deu o papel passado para o Lar de Maria, os espíritas continuaram usando. Foi bacana assim, do espiritismo em Macaé. Era um tchan, era muita gente trabalhando, muita gente mesmo, todo mundo que eu conheço, que eu conheci, mais velho do que eu, mais novo do que eu, da minha faixa etária, era todo mundo trabalhando na doutrina. Foi uma beleza essa época, ainda né? Mas as coisas mudam. Macaé tem uma história muito bonita do movimento espírita. Forma, né? Mas o espiritismo em Macaé começou de uma forma muito bonita. Muita gente trabalhando, visitando, fazendo isso tudo que a gente vê aí e que a gente não faz tanto. Tudo aí, em todos os detalhes, tudo que a doutrina está mandando, em todos os detalhes acontecendo em Macaé, principalmente aqui no Pedro, que foi muita gente, né? Muita gente conhecida, muita gente trabalhando, muita reunião com o Peixotinho. Olha, rapaz, o negócio. A Semana Espírita bombava, era todo mundo hospedando as pessoas, os palestrantes se hospedavam nas casas das pessoas. Isso aí. Walter, você falou do Lar de Maria, da pizzaria. Gente, eu lembro o papai levando a gente para comer pizza, que delícia! Pizza e depois ver a corrida dos ratinhos lá atrás. Meu sogro trabalhava lá atrás, lembra, Valéria? Meu sogro trabalhava lá atrás no ratinho. Meu sogro e meu marido. E era garoto ainda, né? Era pequeno ainda, trabalhava junto com ele lá do ratinho. Aquele ratinho, Macaé não tinha nada, né? Macaé não tinha nada, era só isso que tinha na cidade. As meninas do Lar de Maria foram minhas amigas até hoje, foram minhas amigas de infância, de mocidade, foram as meninas do Lar de Maria, são minhas comadres,
É ali que eu vivi, colada com aquela turma. Na evangelização, né? Foi muito bom, o tempo bom. Acho que bom que eu vivi. É isso aí. E vivo agora um tempo muito bom também. Aí. Só para fechar aqui a questão e a gente passar para 534, vou colocar um último comentário de Miramês, que ele fala sobre uma passagem, né, uma fala de Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aí ele fala, o tudo para a glória de Deus, a que Paulo se refere, é usar o que se deve usar com parcimônia. Não deves esquecer o equilíbrio na alimentação, e se for o caso, na bebida, porque o homem correto deve fazer tudo para a glória de Deus, sem sair da moral evangélica, de modo que a conduta de Cristo opere em seu coração. Quem passar pelo crivo da riqueza e não for influenciado pelas paixões inferiores e pelos desequilíbrios sociais, está preparado para usar o dinheiro de maneira honesta, onde o amor pode vibrar na sua pureza e avançar nos caminhos da caridade. Então, aqui a gente vê o quanto que essa prova é difícil, né? Se não for influenciada aí por essas paixões inferiores, porque o dinheiro vai colocar você à prova disso, né? Há muitos desequilíbrios sociais, há muita bebida, né, esbanjar compromissos, né, que a gente deixa de ter, né? Quantas pessoas a gente pode magoar aí, essas questões de paixões inferiores. Então, realmente é uma prova. Desregrada, né? Mas como diz aqui que a gente pode pedir essa riqueza, vai ver se recebe ou não, não custa nada a gente tentar, né? Sabe lá? Se a gente receber, a gente vai saber. Consegue passar por essa prova, né, Valquíria? Não é isso, sabe lá? Valquíria, eu não quero, não. Quando chega na hora de fazer o imposto de renda, isso dá um trabalho, uma dor de cabeça. Eu não sei. Meu filho sofre, coitado. Isso aí. 534. Elcio, pode ler para a gente a 534? Eu estou sem o livro aqui, Alessandra. Tá sem o livro? Eu estou com problema aqui no computador. Aqui. Tá, Conceição vai ler para a gente, então. 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. É verdade. Às vezes não, né? Acontece muito quando as coisas não dão certo na vida da gente, a gente está sempre culpando os espíritos, né? Sempre achando que tem alguma coisa errada, né? A gente ouve muito isso. É uma influência má, não sei o quê. Quando, na verdade, não. É a gente que está insistindo num caminho que não vai dar certo, né? Que não está dando certo. Então, como ele diz aqui, a gente mesmo é quem tem culpa, né, dos nossos insucessos, dos nossos erros. Sempre a gente está acusando a espiritualidade, né? Quando acontece algo mal com a gente está dizendo, foi algum espírito que me induziu a isso, né? Que fez isso. Na verdade, não. E se foi, é porque a gente deu passividade a isso, né? A gente abriu a porta, se deixou influenciar. Às vezes até essa frustração, né, de alguns projetos, né, algumas
iniciativas que a gente tem na vida, que não dão certo, elas são também livramentos, né? Porque talvez se aquilo desse certo, se aquilo fosse adiante, se aquele projeto, aquela viagem, né? Tantas coisas que a gente almeja, né, fazer aqui na Terra, aquilo nos colocaria em uma condição muito pior, né? Então, a gente culpa, né, a espiritualidade quando algo ruim acontece, mas não lembra de agradecer quando deixa de acontecer, né? Porque a gente não fica, às vezes não fica nem sabendo. Bom, aí a gente acha que o mérito é nosso, que o mérito é nosso. Exatamente. Então, mas às vezes a gente também recebe uma vozinha, né, uma inspiração que vem dizendo, olha, você hoje se livrou de uma situação muito perigosa, né? Então a gente tem que agradecer. A gente só consegue perceber isso realmente se a gente buscar essa conexão, né? Essa conexão com Deus, através da oração, né, diária, através da reflexão também, de a gente refletir no final do dia aquilo que a gente fez durante o dia, né? Os nossos atos, o nosso proceder com o próximo, com quem está mais próximo, com as pessoas que a gente convive. Aí a gente vai ver que, né, tem coisa que pode melhorar, né, cada dia. Eu estou lembrando de um fato que ocorreu com os meus filhos há pouco tempo aí, que o meu filho mais novo é meio levado, sabe? Gosta de dar umas puladas de cerco, umas coisas assim. A esposa dele é uma pessoa muito bacana, ninguém merece isso, né? Mas ela muito mais. Aí ele andou fazendo umas estrepulias aí, mas ela estava enfesada, ela pegou ferrado mesmo, estava a fim de terminar o casamento, aquele desespero, não tem de vez em quando na família, uma coisa assim, fica todo mundo envolvido. Aí ele pedia tudo quanto é santo, pedia, veio aqui para casa, ajoelhava, pedia, ficou desesperado. Que ele quer zoar, mas não quer sofrer, né? Aí, graças a Deus, ela é espírita e é uma pessoa bacana, a palavra certa é essa. Perdoou ele e botou a pedra naquele assunto e ficaram juntos, tudo bem. Aí o filho dele mais velho chegou para, viu, papai, Deus te deu um livramento, agora vê se você aproveita. É o livramento, né? Não é só em dinheiro, em tudo na vida, né? Porque o que ele disse, a minha família é uma riqueza, a minha família é uma riqueza. A família é como se fosse uma riqueza em dinheiro. Se você perde porque você desleixou, né? Você deixou por sua conta e risco, né? Você sofre como se estivesse perdendo mais do que dinheiro até, né? Ele ficou outra pessoa depois disso, se tornou espírita, assim, mais ou menos, mas se tornou, mas está outra pessoa, sabe? O livramento deu certo, graças a Deus. Soube aproveitar a oportunidade, né? Soube, eu falei para ela, viu? Ele estava abusando porque você não tomava essa atitude, né? Tomou atitude, aí ele tomou jeito. Saiu. Vamos lá, 535, você lê? Eu pedi ouvir um pouquinho a voz da Ivone, né? Cante bem forte, Jesus é alegria. Está sem áudio, Ivone. 535. Quando nos acontece alguma coisa boa, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer. Agradecei, sobretudo, a Deus, sem a permissão de quem nada se faz, pois os bons espíritos foram seus agentes. 535A. O que aconteceria se negligenciássemos o agradecimento? Aconteceria o que acontece aos ingratos. Entretanto, não há pessoas que não oram nem agradecem e que tudo conseguem? Sim, mas é preciso ver o final. Elas pagarão bem caro por essa felicidade passageira que não merecem, pois quanto mais tiverem recebido, mais contas terão de prestar. E é isso realmente, né? Não tem como a gente passar a todo instante, nós estamos agradecendo a Deus. Nós temos tantas coisas, né, que o que não temos, eles não nos infelicitam, né? Porque olhamos aquele lado daquilo que nós temos. E não precisa ser nada grande, né? Então, a gente está bem, a gente tem saúde, a gente tem uma família, a gente tem pessoas ao nosso lado.
né? Nós estamos, sabe, se estivermos passando por algum sofrimento, esse também é um motivo de agradecer, né? A gratidão, ela é assim, constante, tem que ser constante na nossa vida, tem que ser constante com as pessoas que nos cercam, porque a todo momento nós estamos recebendo coisas boas, né? E o ensinamento, o estudo, ele também nos dá esse caminho para entender que aquilo que, num primeiro momento, nós achamos que não é bom, como até foi falado aí, né? Lá na frente nós vamos saber. Nós já temos esse entendimento para acalmar, né? Se acontecer alguma coisa que me deixou triste, me deixou infeliz, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar, né? Acalmar o coração, perceber, né, o que aconteceu, por que aconteceu, né? E já temos experiências anteriores de várias coisas que já aconteceram, né, para poder trazer isso para o momento de hoje. Eu já passei por determinada coisa e foi dessa forma que era para acontecer. Vocês mesmo contaram o exemplo de vocês, né, do acidente, né? E isso acontece a todo instante, sabe? O que pode emperrar, muitas vezes, é a gente não parar para ter esse momento de reflexão, né? Se a gente se deixar levar pelo ímpeto de ficar revoltado porque isso aconteceu, aí realmente é uma ingratidão, né? Isso é uma ingratidão, né? Porque nós já temos esse caminho para entender. E a ingratidão é uma coisa ruim, né? Esse que não oram, que não agradece, que não conseguem, ele também vai receber isso em troca, né? A hora que ele receber uma ingratidão, ele vai entender, sabe? Poxa vida, foi tão ruim isso, né? Então, algumas coisas vão acontecendo para que ele se modifique, porque na nossa caminhada é assim mesmo, tudo vai acontecendo para que a gente reflita, para que a gente entenda, e no final a gente sempre entende que era isso mesmo, sabe? Isso. É isso aí, Ivone. Eu dei uma lida no geral ali no que Miramês coloca, e a palavra que ele coloca é exatamente essa, é gratidão, né? A gente precisa ser grato por tudo na vida, né? E em cada momento, então, de um livramento, ou se alguma coisa acontece, né? Poderia ter sido pior, então a gente não pode deixar de agradecer nunca. E sobre esses acontecimentos, essas influências dos espíritos nos acontecimentos da vida, né, que é o tema que a gente está tratando nessas questões que a gente falou agora, né? Hoje aconteceu um fato comigo lá na Casa da Barra, que eu preciso compartilhar com os amigos do Divino, né? Eu precisei ir lá, porque era o dia da gente levar as coisas para a Barra, né? Passei lá em Lúcia, peguei leite, pegamos, né? Compramos o que tinha que ela pediu para comprar para deixar lá. E abasteci, o carro estava lotado, porque eu tinha mais coisas atrás para deixar lá. E sozinha, e muito peso, botei o peso todo dentro do carro, eu falei assim, bom, chega lá é só descarregar. Quando eu chego lá, a dona do carro não estava em casa. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu com o carro cheio, eu precisava estar com o carro desabastecido amanhã, porque eu vou fazer outro trabalho com o carro. E eu falei assim, Jesus, agora eu vou ter que tirar tudo isso dentro do carro. Eu avisei a Lúcia que eu ia precisar voltar, porque a do carro não estava lá, e eu fiquei pensando, será que se eu deixasse na Casa da Barra, mas não ia adiantar, porque lá é difícil de parar, ia ter que carregar o carro de novo, ou seja, muito peso. E eu fiquei meio que desorientada, não tinha jeito, né? Eu vou voltar, descarrego tudo, porque eu vou precisar do carro vazio amanhã, e amanhã carrego tudo e levo de novo para a Barra, essa é a missão. E aí eu parei, eu falei assim, aí passo na Casa da Barra, abro ou não, né? Eu falei assim, não tinha muita necessidade de entrar lá, mas eu pensei, aí eu falei assim, vou parar lá e vou fazer uma prece, que você pede quando a gente entra lá, né? Que eu vou fazer uma prece lá e vou voltar. Aí eu entrei na Casa da Barra, fiz a prece, meu Deus, que a gente continue a fazer o trabalho, né? Que continue ajudando a quem sou aproximar da gente, que não deixe de fazer e pedir por tudo. Então, quando eu termino de fazer a prece do carro, me liga. Alessandra, eu estou em casa, você já esteve aqui? Eu falei assim, já, do carro. E eu posso voltar aí. Foi o tempo, sabe? Parece que eles fizeram assim, eu vou deixar ela. Eu não ia para a Casa da Barra, eu passei ali, só deixei a cesta com a outra senhora na frente que a gente deixa. E eu falei assim, não preciso ir, mas alguma coisa, não, vamos lá, sabe? Me fez entrar na casa, fazer a prece. Dá ouvido à intuição, né?
a intuição. É o que a gente estudou, né? Estou colocando aqui para vocês que foi exatamente isso. É impressionante, a gente tem que estar atento, né? Eu vou entrar lá e deu certo, graças a Deus, né? E agradeci, não esqueci de agradecer. Eu acho também que ficou ingrato. No tempo que a gente está vivendo hoje, né? Essa situação de pandemia, de tanta coisa que a gente ouve, né? Relatos, né? Não só pela televisão, mas pessoas, né? Todo mundo já conhece alguém que já desencarnou pelo coronavírus e tal. Só o fato da gente amanhecer vivo, a gente acordar, já é um motivo para muita gratidão, né? É verdade. A Alessandra está sozinha, né? Que ela estou fazendo agora 2 meses de curso, então minhas folgas acabaram. Então minha folga é só sábado e domingo agora. Mas aí, todo dia acordando sempre no mesmo horário, né? Geralmente na hora que o sol está nascendo, né? É cedo, né? Tem que acordar cedinho mesmo para ir para lá, para Cabiúnas. E aí a gente olha assim, eu vejo aquela bola de fogo assim, né? Saindo assim. Eu também vou na janela e olho. E à tarde assim, também, o entardecer também. É um motivo de gratidão, também, né? É um motivo para fazer a gente pensar, né? Quanta gente hoje que não está amanhecendo, quanta gente está amanhecendo dentro de um hospital, né? Sem ver a luz do dia. Então a gente tem que realmente... está sofrendo ainda lá. Né? Exatamente, está com vida, com saúde, as coisas todas dentro de casa, não falta nada de alimentação para a gente, né? Então é muito privilégio, é muita bênção que a gente tem recebido, a gente precisa lembrar disso e transformar tudo isso também em movimento, né? Para a gente tentar ajudar, na medida que a gente possa ajudar, né? Enfim, né? Colocar né, tudo aquilo que a gente estuda em prática, né? Transformar em caridade, né? Que a caridade é o amor em movimento, né? É isso aí, gente. Não sei se alguém quer mais ou fazer algum comentário. O nosso estudo de hoje estava indo até essa 535. Né? Muito bom, né? Muito bom. Escrevi tudo que vocês falaram, ó. De outra vez que eu precisar, já está tudo aqui, ó. Menina aplicada. Porque depois, né, fica vago, né? Assim eu olho assim, uma observaçãozinha, já sei o que é, já acrescento, né? É isso aí, é isso aí. Então, acho que a gente pode encerrar. Não sei se a Lúcia quer falar alguma coisa, algum recado. Acho que não, ela está quietinha. Faz a prece? Posso fazer sim. Mestre amado Jesus, teu santo nome, em nome de Deus, Todo-Poderoso, de Maria Santíssima, e de toda a espiritualidade amiga e protetora do nosso Divino Espírito Santo. Agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos, tantas dádivas, tanta proteção que a gente recebe no nosso dia a dia. Possamos ser gratos a Ti, Senhor, primeiramente, aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, enfim, Senhor, todos aqueles que zelam pela nossa encarnação, nos ajudam a completar a nossa missão aqui nessa terra. Possamos também pedir, né, essa proteção ser estendida para toda a humanidade, nesse momento de tanto sofrimento, né, que a humanidade tem passando, mas que a gente sabe que é para o benefício dela, né, para acelerar, para catalisar esse processo de transição planetária. O sofrimento, ele é necessário ainda para a gente. E só no sofrimento que a gente consegue evoluir pela nossa característica, pelo nosso jeito ainda tão resistente, né? Rebelde com relação às coisas de Deus. Possamos então, Senhor, refletir sobre tudo isso e colocar em prática esses ensinamentos. Então, por tudo isso, somos gratos a Ti. Nos abençoe, nos proteja nessa noite. Muito obrigado. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Seja graças a Deus.
Boa noite, minha gente. Boa noite. Gratidão, Alessandra. Até sexta-feira. Alexandre. Gratidão. Embolou a língua. Gratidão a todos pela presença, pela participação. Gratidão a Deus e a todos. Até sexta-feira, se Deus quiser, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dona Santinha lá no cantinho, quietinha. Boa noite, Dona Santinha. Beijo. Tchau, Maria. Até amanhã. Tchau, Maria. Até amanhã. Boa noite, criançada. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Eu vou na Barra através do sono. Segunda-feira, eu, Emília e Márcio estavam fazendo trabalho mediúnico na Barra de desobsessão. Só que quando eu fazemos o trabalho mediúnico na Barra, não é essa casa. É a casa antiga que ela de cerca. Não sei se Dona Maria lembra. Ela cerca, não tinha muro, a casa velha. Eu lembro a rua que eu fui com Emília, a rua ali do lado, ela mesma, mas a casa, quando é trabalho mediúnico, eu lembro, a gente faz da casa velha, que ela de cerca. Ali que eu lembro, eu, Márcio e Emília fazendo. E eu falei assim, Dr. Clóvis não pode vir por causa do vírus. Eu não falo isso. A casa é velha, mas o momento é atual. A Casa Velha que muito pouca gente conheceu, né, Dona Maria? A Casa Velha. A senhora Valquíria conheceu. Os outros não. Eu não foi meu tempo, não. Eu não fui desse tempo. Falou na linha. Boa noite. Boa noite. Vamos com Deus. Eu vou lá. Vocês também. Beijo. Boa noite.